Bom dia. Vou falar com vocês sobre a Constituição Federal de 1988 nos seus artigos 53 e 55. Eu escolhi esses artigos porque eles tratam de mandato e prisão de deputado e senador. Então vamos para o artigo 55, porque ele fala da perda de mandato. No seu parágrafo 2º, diz que nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Friso, assegurada ampla defesa. Depois, no parágrafo 3º, nos casos previstos dos incisos 3 a 5, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Ficou claro aqui que quem caça mandato de parlamentar é a respectiva casa. Se é deputado, a Câmara de Deputados, se é senador, o Senado. STF não caça e a STF não afasta, tá? Nos dois artigos que tratam da perda de mandato, é sempre a casa respectiva com a maioria absoluta, aqui nos incisos 1, 2 e 6, com ampla defesa nos dois casos. E esses incisos aqui são os casos em que o parlamentar perde mandato. Então vamos falar aqui sobre esses incisos. Só vou apresentá-los para vocês. No mesmo artigo 55, perderá um mandato o deputado ou senador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. No artigo 54, é mais também sobre infrações administrativas. 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Aí vai acontecer, como está acontecendo lá com o Eduardo Cunha, que supostamente mentiu na CPI da Petrobras, aquela que foi arquivada, né? Que o Ângelo cobrava para não chamar os suspeitos para depor. Por ele ter mentido, então ele está respondendo um processo no Conselho de Ética e ele pode ser cassado. Se bem que ser cassado para esse delito é uma pena exagerada, né? Porque a penalidade varia dependendo do crime. Aí temos aqui o 3. Deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias das casas a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada. O 4, que perder ou estiver suspensos os direitos políticos. O 5, quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nessa Constituição. E o 6, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Então, é o único caso em que o STF determina prisão, quando depois de sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado no STF. É o único caso em que o STF pode prender um parlamentar. Agora vou ler o artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Não crimes. Opiniões, palavras e votos. Desde a expedição do diploma, os membros, isso no parágrafo 2º, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos. Prestem atenção, não fica pedindo para o STF prender quem foi denunciado, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva,
para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Observe, quem vai resolver sobre a prisão desse parlamentar é a respectiva casa, a Câmara de Deputados para o deputado, o Senado para o senador. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, isso aqui no parágrafo 3º, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que por iniciativa de partido político, nela representada e pelo voto da maioria de seus membros, poderá até a decisão final sustar o andamento da ação. Veja só, a casa respectiva ela pode ainda sustar o andamento da ação, isso num prazo de 45 até 45 dias, ok? Quero apontar aqui para vocês quais são os crimes considerados inafiançáveis. No artigo 5º da Constituição Federal está que a prática do racismo é um crime inafiançável, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. São crimes inafiançáveis. A ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático são crimes inafiançáveis. Então, o MST tem que cuidar, né? Os petistas têm que cuidar, porque é crime inafiançável, tá? Ação de grupo armado contra a ordem, o Estado democrático, a ordem constitucional. Tendo dito isso, espero, né, que tenha ficado claro que são duas situações em que o parlamentar pode ser preso, o político que estiver em cargo eletivo. Gente, o STF não pode afastar. Não pode afastar e não pode caçar. Até aquele que ele condenou à prisão pode estar na cadeia e tendo mandato ainda. Bem, então acho que é isso. Eu queria que vocês ficassem informados sobre quando e quem, né? Em que casos também um parlamentar ele é afastado, cassado e preso, né? Quem é que faz isso? Para vocês não ficarem pedindo coisas, porque às vezes o STF quer, né, passar por cima da Constituição Federal. Aí o povo pressiona o que eles podem fazer, eles vão lá e fazem. É bem complicado isso. Foi meu primeiro vídeo, tá ok? Beijos.